capítulo 4 e versículo 38, é um texto que reflete muito os dias em que nós estamos vivendo. É um texto que fala muito para nós hoje, apesar dele ter sido escrito há muitos anos atrás, Evelyn. Esse texto é um texto mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque é um texto que fala de um momento que ao mesmo tempo é um momento profético, é um momento de ameaça. É um momento profético porque esse texto retrata uma das ocasiões da vida do profeta Eliseu. E Eliseu, diga-se de passagem, irmã Silene, é o profeta que substituiu Elias. Quem foi Elias? Foi nada mais e nada menos que o profeta mais poderoso da sua época. Elias foi o homem que orou e Deus mandou o fogo do céu, literalmente. E esse fogo não aconteceu apenas uma vez, aconteceu 3 vezes. A primeira vez queimou 100, a segunda vez queimou 50 soldados, e a terceira vez queimou o sacrifício das ofertas do desafio ali entre Deus e Baal, entre ele, o profeta de Deus, e os profetas de Baal. Então esse texto aqui é um texto muito apropriado para esses dias, porque é um texto que fala de um momento profético e de um momento de ameaças ao mesmo tempo. Da profecia você já sabe que dependia de Elias, de Eliseu, da escola dos profetas, que naquela época havia uma escola de profetas. Eles assentavam-se, era uma espécie de seminário, de escola teológica. Então eles se inscreviam, eles se dispunham para servirem aos profetas e consequentemente se tornarem também profetas no futuro. Foi assim que Eliseu se tornou profeta em lugar de Elias. Ele era um parceiro, ele era um servo do profeta Elias. E vocês já conhecem a história. Ele fez um propósito com Elias e Elias com ele, que se ele visse Elias quando fosse tomado, ele receberia a porção dobrada do espírito de Elias. Por isso teólogos dizem que Eliseu realizou o dobro dos milagres que Elias realizou, Dina. Então eles dizem que Elias realizou 7 e Eliseu realizou 14 milagres. Então essa foi a porção dobrada que Eliseu pediu do espírito de Elias. Nesse texto, Eliseu está no exercício do seu ministério. Digamos assim, ele está começando o seu ministério pastoral. E aí é bom a gente abrir esse parêntese aqui para dizer que todos aqueles que são aprendizes, um dia Deus vai usá-los para que sejam professores. É a lei. Esse aqui é o momento em que começa o ministério pastoral de Eliseu. E não é fácil porque ele está substituindo Elias. E é muito difícil você substituir um grande líder. E o grande líder não é medido pela quantidade de pessoas que ele arrasta. Aliás, se nós formos olhar para a liderança de Jesus, a gente vai ver que ele, sob esse ponto de vista, não foi um grande líder. Quem olha para Jesus pastoreando uma grande multidão, não vai ver nele uma grande liderança. Jesus pastoreou uma igreja de 12. Ele, em 3 anos e meio, forjou o ministério de 12. Onde ele ia pregar, as multidões iam para ouvi-lo pregar. Porém, o ministério de Jesus foi um ministério curto e com uma pequena quantidade de pessoas. Por isso eu tenho dito aqui, não se engane com a ilusão das aparências, porque nem tudo que cresce é porque tem a bênção de Deus, assim como nem tudo que diminui é porque está amaldiçoado por Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, de inversão de valores muito grande, onde o errado virou certo e o certo virou errado, onde as pessoas aplaudem o erro e vaiam o acerto. Quando a gente vai olhar para a sociedade em si, a gente já percebe que é isso que está acontecendo. As pessoas estão vaiando aquilo que elas estão chamando de conservadorismo. As pessoas estão classificando como antiquadro as pessoas que são preservadoras de bons costumes. E em contrapartida elas estão aplaudindo e dizendo: é avanço para a libertinagem,
Eliseu está começando o seu ministério e ele já está sentindo a dificuldade do começo do seu ministério. Porque ministério não é passar as férias em Dubai. Ministério não é beira de praia em Cancún. É dureza. A Bíblia diz que aqueles que desejam o episcopado, excelente obra desejam. E aí quando a gente fala de excelência, Ildilei, a gente só pensa na excelência no sentido de ser bem feito. Só que excelência, para ser excelência, passa por um controle de qualidade. Quando uma empresa produz anéis, por exemplo, anéis industriais, o alto padrão de qualidade para que esses anéis se tornem anéis de excelência é que eles sejam forjados no mais alto padrão de exigência. Então o ministério é exigência. O alto nível de Deus para a sua fé é que você seja aquecido na fornalha e seja encontrado por Deus como um varão quase perfeito. E o quase aqui é meu, porque a Bíblia diz que é a estatura de varão perfeito. Então o exercício do ministério não é oba-oba, não é descanso, é luta. Todas as vezes que eu penso em Deus, pelo amor do Pai, me tira desse laço que o Senhor me colocou, o Senhor diz para mim: você esperava coisa mais leve do que isso, você estava enganado. Porque o ministério é dificuldade mesmo. Agora é claro que se nós tivermos sabedoria, seguirmos as diretrizes da palavra de Deus, as orientações do Pai Celestial, para que a gente possa se afinar enquanto igreja e liderança, as coisas ficam muito mais fáceis. E essa afinação aqui, eu digo, é ouvir a linguagem do líder e falar a mesma linguagem. E o falar a mesma linguagem aqui não é caçar o seu direito de falar diferente, não é colocar uma mordaça na sua boca e te anular, não é isso. Mas é nós caminharmos na mesma direção apesar das diferenças. É nós entendermos qual é o bem comum, qual é a finalidade, qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é a meta. Então quando nós nos entendemos como um ministério profético, nós caminhamos nessa mesma direção. E os profetas desse texto estão caminhando na mesma direção de Eliseu. Eliseu diz para eles: corram para o mato e colham ervas para o jantar. Observe que nessa relação aqui, nesse diálogo, há alguém que direciona e alguém que é direcionado. Então Eliseu diz: corram para o mato e colham ervas para matar a fome. E eles vão ao mato. Porém, Eliseu dá uma direção, e por causa da inexperiência dos aprendizes, Ruth, eles colhem quaisquer ervas. E eles trazem ervas que eles não conhecem. Então o primeiro ponto que nós precisamos avaliar aqui é perícia para fazer o que está sendo pedido. É muito diferente de alguém que sabe dirigir para alguém que simplesmente dirige de qualquer maneira. Você percebe que um cara dirige de qualquer maneira, da forma que ele senta no banco, liga a chave e sai com um carro. É completamente diferente de alguém que sabe dirigir. Quem sabe dirigir tecnicamente senta, ajusta o banco, olha os retrovisores, ajeita o retrovisor interno, sinaliza para depois sair. Não quer dizer que esse sabe mais do que aquele ou aquele menos do que esse. Quer dizer apenas que falta um pouco de perícia para fazer o que está sendo pedido. Então, se eu preciso fazer bem feito, eu preciso saber como fazer. Eliseu simplesmente erra enquanto líder, porque ele diz: colham ervas para o jantar. Ele não é específico. Ele não diz: olha, colham ervas para o jantar, mas essas ervas devem ser desta e desta e desta e desta qualidade. Essas ervas devem ser assim, 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 assim. Ele não detalha as características das ervas que devem ser colhidas. Ele simplesmente diz: colham as ervas. E porque eles não sabem quais ervas devem colher, eles colhem quaisquer ervas. Então é muito difícil quando a nossa linguagem não é clara. E talvez seja esse o problema da liderança de muitas pessoas, e talvez da minha também. É pedir especificamente.
é detalhar como deve ser feito. E por isso nós passamos todo aquele treinamento no começo do ano, e nós estamos insistindo e retomando esse treinamento, porque a gente começa bem e acaba depois saindo dos trilhos. E a igreja precisa entender com clareza qual é a nossa finalidade aqui como igreja. Então, determinantemente, a minha finalidade aqui como líder não é ver a igreja cheia. A minha finalidade aqui como líder não é ver a renda crescer, embora essa seja uma necessidade. A minha finalidade aqui como líder é formar crentes maduros. E a imaturidade tem sido a marca registrada da maior parte das igrejas atuais. Quando não é 8, é 80. A maioria das igrejas, quando não descambam para um pentecostalismo exagerado, sem entendimento de nada, são igrejas muito frias, que não desfrutam do poder do Espírito Santo e não amadurecem nunca. Então qual é a nossa finalidade? É que a gente colha ervas saudáveis para o nosso alimento espiritual. A igreja precisa de um alimento saudável. Existem muitas florestas por aí, e por isso muitas ervas que são agressivas para a saúde da igreja. Tem muito crente aí que tem 10 anos servindo a Deus, irmã Silene, 30 anos servindo a Deus, mas se você perguntar para ele em que consiste a sua fé, quais são os valores que ele como crente defende, e se você for um pouco mais profundo e perguntar para ele o que é que ele conhece de doutrina bíblica, ele se perde. Por quê? Porque passou muito tempo na igreja só ouvindo, mas não absorveu nada, ou talvez em uma igreja que ele nunca ouviu, só esteve ali assentado com a cabeça em outro lugar. Então Eliseu diz para eles: colham, tragam ervas para o jantar, tragam ervas para o almoço, tragam ervas para a refeição. E eles vão e colhem o que eles não conhecem. Tome muito cuidado com alimentos que estão sendo servidos na atualidade, principalmente na internet. Na internet todo mundo é mestre, na internet todo mundo é doutor, na internet o cara apresenta até um certificado de bacharel em Harvard, mas em nome desse conhecimento, desse doutorado todo, tem sido dito muita bobagem. E a igreja não pode perder características da saúde que a mantém viva. Observe, a igreja existe há 2000 anos, pelo calendário hebraico há mais de 2000 anos. E desde quando a igreja existe, que ela está de pé, os princípios, os valores, os dogmas, as doutrinas. Nero surgiu, Diocleciano surgiu, outros muitos imperadores de Roma surgiram, brutais, cruéis, mataram, queimaram na fornalha alguns cristãos, lançaram aos leões. Eles morreram e a igreja continua viva para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque o alimento continua sendo o mesmo. O alimento que traz saúde para a igreja são ervas que são colhidas com base na perícia doutrinária da sua palavra. E quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de padrões religiosos, eu não estou falando de paletó e de gravata, eu não estou falando de calça ou de saia, eu estou falando de decência, eu estou falando de céu e inferno, eu estou falando de santificação e pureza, eu estou falando de um novo viver cristão, de um não declarado para o mundo, de um sim para as águas do batismo, de uma nova direção, de um novo rumo, de comunhão na casa de Deus. Irmãos, muito cuidado com a doutrina que tem sido pregada, que é possível servir a Deus em casa. Eu estou muito preocupado com isso. Enquanto que alguns observam o lado bom da pregação do evangelho, por exemplo, do bispo Bruno Leonardo, que não deixa de estar fazendo a parte dele como pregador, mas tem sido muito preocupante,
Pessoas que têm se classificado como ovelhas do bispo Bruno e ele classificado alguns como suas ovelhas, que nunca levantaram a mão dizendo: eu aceito Jesus como Senhor da vida. Que nunca abandonaram o pó, que nunca deixaram a maconha, que nunca abandonaram a cachaça, que não ceiam, que não frequentam uma igreja, que não tem um pastor. É um evangelho perigoso. São ervas que ameaçam a saúde da igreja. Quando a gente vai olhar para Atos dos Apóstolos, a gente percebe que a igreja de Atos era uma igreja que estava constantemente no templo. E aí ficou até bonitinho alguns na internet dizer: você não precisa estar na igreja para estar em comunhão com Deus. Agora tem uma outra coisa que é fatal: fique longe da igreja para você ver se você permanece na comunhão com Deus. A maioria das pessoas que querem justificar a sua ausência do altar usam desses subterfúgios. Eu não estou dizendo todos, porque eu sei que existe raríssima exceção, mas a grande maioria das pessoas que se afastam do templo também se afastam da igreja. Se afastam do templo, se afastam da comunhão. Se afastam do templo, se afastam da doutrina, se afastam da fé, se afastam do compromisso com Deus. E aí Eliseu diz: escolham, mas ele não especifica que tipo de ervas ele quer que colha. Aí o texto diz: e achou uma parra brava. Era uma erva venenosa. E aí eles trouxeram esta erva de fora para dentro do convívio profético. A segunda coisa que nós precisamos observar com base nesse texto é: tome muito cuidado com elementos externos que você inclui na sua comunhão interna. Tome muito cuidado. Muito cuidado com doutrinas externas. Muito cuidado com pensamentos externos. Muito cuidado. Muito cuidado, porque você trazer algo de fora para dentro. Aliás, nós temos muitas experiências aqui. Experiências de pessoas, né, que a gente recebe com muita boa intenção e a gente traz para fortalecer e a gente injeta no interno e depois acaba envenenando o interno. Tem muita coisa externa que é veneno para o interno. É muito lindo você ir lá na Praia do Forte e ver o Projeto Tamar, tartarugas gigantes. Esses dias eu vi uma reportagem de centenas de indianos mortos, envenenados com carne de tartaruga. Tem coisa que é bonito só de se ver, mas quando você injeta para o interno, você causa um envenenamento e a morte. Então eles trazem de fora para dentro. Nós precisamos ter cuidado com elementos externos que são injetados na internalidade do corpo e envenenam o corpo. E Jesus disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas é só um pouquinho, pastor. O que é que tem? Se todo mundo pode, por que eu não posso? Porque você não é todo mundo. Todo mundo faz, por que eu não faço? Porque você não é todo mundo. Você é um povo especial, zeloso, escolhido e de boas obras. Especial, zeloso, escolhido e de boas obras. Especial, zeloso, escolhido e de boas obras. Você pode levantar uma das mãos e dar um glória a Deus pela escolha de Deus para a sua vida. Então nós precisamos primeiro colher com perícia. De tudo que você ouvir, você precisa avaliar. Ele pode estar falando palavras de ouro, mas você precisa avaliar. Aliás, há textos que me intrigam muito. Um deles em Apocalipse e outro em nenhuma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira diz que foi dado ao anticristo para operar em sinais de prodígios e de maravilhas. Pensa num cabra crente, sou eu, mas difícil de dar um glória a Deus com essas coisas, também sou eu. Por quê? Eu vou dizer para vocês o que eu já disse algumas vezes. Já viajei esse país pela graça de Deus aí há mais de 20 anos e já vi coisas que até Satanás duvidava que pregadores fossem fazer.
Desde ligar o Bluetooth no estacionamento da igreja para pegar placa, para catar nome de irmãos que estavam ali no culto, para revelar enquanto pregavam, até simular obra de bruxaria, comprando prato de barro de fato e preparando os artefatos para simular obra de bruxaria, colocando nomes de irmãos daquela igreja, para que no dia que revelasse, mandasse o diácono ir buscar o prato de feitiçaria e trazer para o altar. Então quem viu tudo isso, anda com o pé atrás. Agora a Bíblia diz que ao anticristo foi dado poder para até fogo fazer descer do céu. Olha que coisa intrigante. Por que nós precisamos ter critério? Porque a palavra de Deus é o norte da igreja. A palavra é a bússola da igreja. A palavra é a espada da igreja. O pregador pode ser o mais bonito, o mais famoso, ele pode ser o mais eloquente, ele pode ser o mais viajado, mas desde quando ele fala alguma coisa que contrasta com aquilo que está na palavra, eu preciso descartar o pregador e ficar com a palavra de Deus. Porque a palavra não erra, é incontestável. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é imutável. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, portanto seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. E como é que eu sei que Deus é verdadeiro? Através da sua palavra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então eles trouxeram do externo para o interno, trouxeram parras bravas. E aí quando eles fizeram a sopa, irmã Silene, que eles começaram a colher do caldo grosso, diz a Bíblia, alguém gritou: ai, homem de Deus, tem veneno na panela. Eu imagino que estava com a mão no estômago. Nós estamos vivendo essa era, irmão Carlos, era de panelas venenosas, eras de misturas. Você vai 30 vezes no culto, 30 vezes você é revelada. E são revelações de coisas óbvias. E assim, tidos como profetas, têm mantido a popularidade nas igrejas, assim, igrejas cheias, é tudo que eles buscam, João. E em nome dessa igreja cheia, aí se faz o que até o diabo duvida, para manter aquele público alimentando aquele ciclo. E há um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, que por causa disso Deus os entregou às paixões infames, para eles serem desonrados entre si, porque eles não amaram a Deus e nem lhe deram glória, e preferiram amar mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Então há ocasiões em que o próprio Deus diz assim: Eline, é isso que você quer? Tome, é isso que eu vou te dar. Há situações, Ruth, em que o próprio Deus diz assim: é isso que você está buscando, então é isso que a isso que eu vou te entregar. E aí a gente fica iludido a vida inteira, mantendo um evangelho de ilusão, uma fé ilusória. E aí a gente entra numa bolha de frustração, porque Deus falou comigo a semana passada através de um profeta e não aconteceu o que Deus falou. E aí a gente fica vivendo uma vida cristã de barganha, quando na verdade a palavra de Deus nos diz que aqueles que querem seguir ao Senhor e viver piamente vão padecer perseguição. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Deus não nos isenta da aflição, Ele apenas diz: você precisa ter ânimo para vencer a desilusão da sua vida. Esse é o Evangelho. E aí quando eu estou conversando com colegas, pastores, pregadores, eu me sinto um extraterrestre, porque eu acredito que o Evangelho não é isso. O Evangelho, meu filho, é Deus dizendo: não deu certo, você vai fazer o que com a frustração agora? E aí, minha filha, faliu, você para ou continua? Ih, quebrou. Vai entrar no quarto, vai fechar a porta e vai chorar? Ou você vai dizer: aprendi,
A paciência produz a perseverança, esperança, esperança não traz confusão, porque o Espírito do Senhor foi derramado nos nossos corações. Isso é evangelho. Quebrei, mas aprendi, fortaleci, experimentei. Não fiquei parado, não fiquei petrificado, não fiquei na inércia. Eu conheço coisas que não conhecia, e Deus me deu experiências maiores para vencer lá na frente. Ou não, se perder, continuo de pé novamente, dando glórias ao nome do Senhor. Isso é evangelho genuíno, isso é evangelho verdadeiro. Essa panela não tem veneno. Glória a Deus. Esses dias a minha mãe é muito curiosa, mas esses dias minha mãe me perguntou assim: meu filho, vem cá, me explica uma coisa aqui. Ela disse: eu não creio que Deus permita que um filho seu sofra. Eu disse: não, mãe, não. E aí? Eu vou te mostrar 200 casos aqui dos filhos de Deus que sofreram, mãe. A começar por Jesus. Vamos descer um degrau. Paulo, a história diz que ele foi decapitado, perdeu a cabeça. Vamos descer outro degrau. O evangelho pregado aos judeus. Pedro, Paulo aos gentios, Pedro aos judeus. Foi crucificado de cabeça para baixo porque ele se achou indigno de morrer na mesma posição de Jesus. Vamos descer outros degraus. Os crentes da igreja primitiva, lançados na fornalha, lançados para leões. Eu tenho vários livros de história em casa que diz que os imperadores mandavam amarrar carnes frescas no corpo deles, para que, sendo soltos na floresta, depois eles soltassem lobos vorazes e famintos, e eles eram devorados por lobos. Alguns eram postos em chapa, como se fosse queijo em lanchonete, para derreterem ali. Tem mais sofrimento, tem pior sofrimento do que esse? Quando o jovem pergunta a Jesus: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus diz: negue-se a si mesmo. Você acha que é fácil? Negar-se a si mesmo é o maior desafio da vida cristã, minha filha. Você jovem, o mundo delicioso, cachaça, cerveja, basta tomar uma para esquecer os problemas, e tantas outras cositas mais. É fácil você negar o seu eu diante da afronta de um homem, sendo você também um homem, diante da tentação de uma mulher, sendo você um homem, tudo isso, ou vice-versa, tudo isso por amor ao evangelho. É luta. Isso é evangelho. É uma luta contra o seu eu. E esse veneno da panela tem dito que se você sofrer não é de Deus, que sofrimento não tem a ver com a vida cristã, que Deus te escolheu para você ser mais do que vencedor. É uma pregação bonitinha, que você é só vitória, é só glória. Na teoria sim, mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Quantas coisas que nós aprendemos na prática de cós salteado, ou melhor, na teoria, mas na prática a gente, meu Deus, eu achava que era assim, eu estudei por 2 mais 2 e concluí que daria isso aqui, mas na prática é diferente. Porque na prática Deus não apenas pega o resultado, Ele pega os meios. Na prática Deus não pega só o resultado, Ele pega os meios pelos quais você passou. Então Deus trabalha muito com os meios. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós aprendemos mais com os meios do que com os resultados. A gente decide fazer uma viagem daqui para Chapada de carro, e a gente admira mais o que a gente vê no caminho do que lá propriamente dito. Talvez a gente aprenda mais na estrada do que no destino. Se prepare, porque esse caminho aí é a mão de Deus forjando você para te dar estrutura espiritual, para te transformar em um ser melhor, em um pai melhor, uma mulher melhor, em uma mãe melhor, em uma filha melhor, em um crente melhor, em um adorador melhor. É Deus usando meios para dizer para você: o veneno chegou, mas eu tenho uma farinha poderosa para trazer cura para esse veneno e mostrar para você que eu sou Deus e ainda faço.
O veneno chegou na panela. Alguém bota a mão no estômago e diz: ai meu Senhor, tem veneno na panela. E o texto diz: porque colheu dela da sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. O problema aqui era a imperícia. Você sabe, quando a gente passa dos 40, a gente já não fica mais abestalhado com qualquer coisa. Não é tudo que nos encanta. Não é com qualquer discurso que nos convence. A vida já nos deu uma estrada o suficiente para a gente ter avaliado, experimentado de várias coisas. E pense num sujeito que já não se encanta mais com muita coisa. E o que Deus quer é que você não se encante também com as aparências deste mundo. A Bíblia diz que a aparência deste mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Quantas coisas que apareceram e já passaram. Quantos ritmos. Quando eu me converti, ouí Amoni de Coco Dembele, era febre. E eu tinha 2,5 palmos de cabelo, um brinco na orelha, jogava capoeira, e eu era encantado por aquele ritmo. E aí eu vim para Jesus, e toda vez que eu ia para a igreja, eu ouvia Satanás cantando Amoni no meu juízo. Acabou Amoni, passou. E eu estou na presença de Deus até hoje. A aparência desse mundo passa. Essa luta vai passar. Essa dor vai passar. Essa crise vai passar. Essa angústia vai passar. Essa lição vai ficar para a sua vida. E você vai dizer: Deus me ensinou da pior maneira possível, mas eu me tornei uma pessoa melhor. Que coisa boa. Alguém com a mão no estômago diz: é veneno. A panela está envenenada. Homem de Deus. Eu glorifico a Deus, porque para cada tempo patético Deus tem um ser profético. Para cada tempo de crise Deus tem uma voz profética. E você é essa voz para a sua geração. Você é essa voz para a sua casa. A base está destruída e você está dizendo: Deus está conosco, não temeremos o que nos poderá fazer o homem. A base está tremendo e você está dizendo: Deus vai abrir uma porta, Ele vai fazer um milagre. Está todo mundo desesperado e você está de joelho dizendo: meu Deus, nos mostre uma saída, nos dê uma fuga, meu Pai. Está todo mundo com medo e você dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem pode crer nessa palavra e recebe um tipo de providência de Deus? Ai pastor, eu achei que era bom, mas depois que eu trouxe para dentro eu vi que era ruim, e agora eu estou envenenada. Se prepare, porque a farinha do poder de Deus vai se derramar nessa panela e vai arrancar esse veneno de lá e vai glorificar o nome dele na sua vida mais uma vez. Agora veja você, que para um tempo de extrema crise, irmã Silene, Deus tem sempre uma voz profética. Um parente que é muito afeito à vida econômica, e está até bem, diga-se de passagem, financeiramente, me disse assim uma vez: eu quero trabalhar, não quero conta. Aí eu disse para ele assim: se todos pensassem desta forma, quem seria o seu pastor? Onde você congregaria? Porque ele também tem a sua vida social, seu pastor também tem a sua vida familiar, também tem as suas demandas. Aí ele disse: rapaz, você tem razão. Mas a verdade é que em tempos de crise, Deus aponta algumas pessoas para serem seus porta-vozes na terra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não se enganem, profetas não são encontrados em qualquer esquina. Essa banalização profética que está havendo hoje é uma farsa. Profetas não são encontrados em qualquer esquina. Olhe para a Bíblia. Acabe tinha 800 falsos. Na aliança que ele fez com Josafá, Josafá pergunta: tem um profeta de Deus?
porque profetas de Deus são escassos. A voz do engano é muita. Muitos cantam em coro, não. É muito difícil você vir alguém na contramão, é por isso que eu valorizo, e valorizo de verdade, e Deus sabe como eu valorizo. Um critério: franqueza. Eu gosto de gente franca, porque a franqueza é um perfil característico de um profeta, meu filho. Caráter profético não é um caráter de quem vai na mão de todos, é um caráter de quem vai na contramão. Está todo mundo dançando a mesma música, ele diz: essa música não tem a ver com o meu Deus. Está todo mundo cantando em coro e ele aparece desafinando, porque ele sabe que a voz de Deus não é a voz da multidão. Alguém disse: a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. A voz de Deus só ecoa a partir de gargantas proféticas, e quando eles sentem a morte, eles gritam: homem de Deus, a morte na panela. É porque Deus ainda tem os seus homens, Deus ainda levanta os seus arautos. A Bíblia diz que ele faz dos anjos os seus mensageiros, mas de nós, os seus ministros, ele faz labaredas de fogo. Então Deus tem seus homens. Há conselhos que são verdadeiras diretrizes de Deus para arrancar verdadeiras mortes da panela existencial da nossa vida. Quantas vezes eu busquei conselheiros e busquei conselhos, e quantas vezes eu ouvi coisas ruins que chocaram com aquilo que eu esperava. Que o diga o general Naamã foi na casa do profeta, porque pensava ele vai sair à porta e vai colocar a mão na minha cabeça para que eu me limpe dessa lepra. E o profeta nem a porta saiu, mandou o menino dizer para ele: vai para o Jordão. Então, duas coisas ruins: o fato do profeta não ir e o fato de mandar ele viajar. Vai para o Jordão e dê 7 mergulhos. Terceira coisa ruim: o Jordão era um rio sujo. E ele está tratando com um general, está tratando com um homem de alta patente. Mas profeta é profeta. Profeta não negocia valores, não olha tamanho de cidadão, patente. Profeta é voz de Deus na terra. E Eliseu diz assim: tragam farinha. E a farinha é um elemento indispensável na Bíblia. A farinha é um elemento principal para fazer o pão. E vocês sabem que o pão é representado na Bíblia pela palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus é comparado com o pão vivo que desceu do céu. Eliseu disse: traga farinha. Quer tirar veneno da panela? É só trazer Jesus para o fogo. Quer tirar veneno da panela? É só trazer Jesus para a sala, para o quarto, para a casa. Quer tirar o veneno da família? É só chamar Jesus para a mesa. Quer tirar o veneno do lar? É só dizer: Senhor, reina na minha vida. Senhor, domine as minhas atitudes, as minhas emoções, os meus pensamentos. Tome as minhas atitudes nas tuas mãos. Aí Eliseu disse: traga farinha. Mais uma vez, tem um que dirige e outro que é direcionado. A vida é assim, o reino é assim, a sociedade é assim. Se a pessoa, se Eliseu diz e eles não trazem, morria todo mundo. Mas Eliseu diz: trazei. Verbo no imperativo, passivo presente: trazei. E eles vão e trazem, portanto eles obedecem. E por causa da obediência, a morte é anulada e a vida reina outra vez. Glória a Deus. A Deus, por que não encaixa? Por que não avança? Por que não destrava? Deus, qual é a chave? Se está dando errado é porque Deus tem um propósito. Não pare, Deus tem algo grande a fazer. Porque os grandes movimentos proféticos, grandes avivamentos aconteceram por coisas que pareciam erradas. E esse erro aqui tem a ver com erros, inclusive seu, erro de gestão, erro de pensamento, erro de comportamento, erro de decisão. Não pare por causa disso. Você está na rota de Deus. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja: se vocês entenderem que nós estamos aqui por uma missão,
Deus vai fazer algo extraordinário na vida de vocês. Eu preciso de vocês nessa obra. Eu preciso que vocês entendam o propósito, entendam a missão. Nós temos um projeto. E qual é o projeto, pastor? O projeto é alimentar vidas, é formar uma escola profética, é treinar vocês para o ministério. Ah, pastor, nunca me vejo no altar. E não é disso que eu estou lhe falando. Eu estou falando do altar da sua vida, do altar da sua família, do altar da sua fé, do altar da sua empresa, por que não? Do altar das suas decisões, das suas emoções. Nós queremos que Deus alimente o nosso coração com uma fé saudável e poderosa. Eu vou terminar de pregar dizendo para você que um leão dentro de uma jaula não tem o mesmo espaço de quando ele está na floresta. Mas não quer dizer porque um leão está dentro de uma jaula que ele vira um gatinho, porque tem algo dentro de um leão chamado instinto. Não meta a mão na jaula porque leão não deixou de ser leão. Não é porque você está enjaulado que o seu potencial diminuiu. Deus só está adestrando você. Fica tranquilo. No tempo que Deus te soltar nessa floresta, você conhece jaula e conhece floresta. Deus está fazendo algo grande em você. Ele está te ensinando. Creia. Creia. No mínimo você aprende coisas melhores. No mínimo você aprende a ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. No mínimo você pega as experiências do passado e aplica ao futuro, e tem uma nova direção das coisas. Eu quero profetizar que há de chegar um tempo novo na sua vida, e há de chegar um tempo de cura para a sua alma. Eu estou aqui como uma voz de um profeta. Eu sei, não bati o pé. Talvez você esteja esperando um dedo em punho no seu nariz, uma cara de doido, uma voz alta. Mas eu estou aqui como uma voz profética para lhe dizer: Deus vai trazer a cura para essa panela outra vez. A sua imprudência, talvez imperícia, trouxe para dentro coisas que não eram para serem trazidas. Mas Deus está dizendo: eu ainda estou na escola, eu ainda sou professor, e ainda há um espírito profético que cura e arranca o veneno para glorificar o meu nome na sua vida. Se prepare, porque o Deus de milagres ainda está presente na sua casa. O Deus de milagres ainda está presente na sua empresa, na sua família, nos seus negócios. O Deus de milagres ainda está presente. Creia. Pastor, eu não sei o que fazer agora. Agora é a hora de Deus. A gente fala tanto sobre fé, não é? Aí o Dilê pregou sobre fé domingo de manhã, não foi, filho? A gente fala tanto sobre fé. Agora é a hora da prática da fé. Eu não sei o que fazer. Agora é a hora de praticar isso. E dizer para Deus: agora é o Senhor que dirige o meu barquinho. Agora é a sua hora de governar o meu carrinho. Eu estou ao seu inteiro dispor. Faça de mim o que o Senhor quiser. É assim que crente vive. O diagnóstico está dizendo acabou, e o crente está dizendo: agora é a hora da cura, agora é a hora do milagre. O diabo disse: não tem jeito. Agora você está dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai abrir uma porta e vai cuidar da minha casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Creia no cuidado de Deus. Eu estou liberando uma palavra. Eu tenho orado e jejuado pela sua vida. Você que é dizimista, em nome de Jesus, não desista dessa obra. Você que é ofertante, não desista dessa obra. Continue patrocinando, continue me ajudando, continue. Creia. Deus vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Eu profetizo portas abertas, cuidado de Deus para as suas emoções, para a sua saúde. Eu profetizo cura, paz para a sua alma, sono para as pálpebras dos seus olhos. Eu profetizo sono reparador, descanso e tranquilidade. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele é Deus. Ele tem o domínio. Ele é Senhor de todas as coisas. Aí o texto termina, e eu termino de pregar agora. O texto termina dizendo assim: olha que coisa interessante.
Trazei, pois, farinha, deitou-a na panela e disse: pode comer agora. Deus ainda nos alimenta daquilo que parecia descartável. Vou dizer de novo. Deus ainda nos alimenta daquilo que parecia descartável. Tem coisa que quando você olha para trás você diz assim, desnecessário. Sim ou não? Tem coisa que você olha para trás e diz assim, meu Deus, que loucura, para que diabo eu fui fazer aquilo? Verdade ou mentira? Tem coisa que você olha para o ontem e diz assim, oh Deus, que vergonha, meu Pai. Mas é exatamente da sua desilusão que Deus forja um novo eu em você. Já percebeu? Você só erra o mesmo erro se for muito tolo. Só cai na mesma arapuca se for muito tolo. Então Deus nos alimenta, Eline, de situações que para nós são descartáveis. Deus nos estrutura daquilo que para nós era pedregulho. Deus nos forja daquilo que para nós era desprezível. Poxa vida, que coisa horrível. Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Por que eu agi daquela forma? Aí Deus diz para você não agir de novo, para você não falar de novo, para você não fazer de novo, para você entender que esse é um erro grosseiro, para você acertar agora, para você pesquisar antes, para você avaliar, para você estudar, para você acertar. Então não foi de todo desprezível. Deus nos fortaleceu daquilo que foi a nossa fraqueza. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Você pode levantar sua voz, sua mão na mão do seu irmão aí. É um ato profético. Pai, levante uma nova safra de obreiros. Use os seus filhos na instrumentalidade da tua palavra, para que essa obra não pare. Espírito Santo, nos dê estratégias, salve almas para a glória do seu nome. Mande famílias e vidas que estejam com o coração quebrantado para trabalharem para o Senhor, para serem voluntários na tua obra. Eu oro, Senhor, oro pela tua igreja em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você pode dizer amém?